Como é que eu aceito o salmo? Vai aparecer quando ele entrar. Boa noite, pessoal. O salmo já entrou aqui. Aí. Fala, Salmo. Olá, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Estamos Tudo, quase estamos no bem, horário, Salmo. estamos bem E aí, certinho, né? daqui a pouquinho a gente começa. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo legal. Então tá bom. Vamos aguardar mais um pouquinho para dar o horário certinho. E aí a gente começa. Eu vou tirar o óculos porque e o meu som tá bom, Salmo? Tá ótimo. Estou te ouvindo Tá bem ótimo? e estou te Ok, ouvindo muito bem. beleza. Boa noite a todos. São 18 horas aqui no Mato Grosso, 19 no horário de Brasília. Vamos iniciar nossa Hora da Genética. Estamos eu aqui, Francis Galera, médico geneticista pediatra também, e o meu colega, amigo de Curitiba, Dr. Salmo Raskin, também médico pediatra e geneticista. A live de hoje vai ser sobre uma doença genética bastante importante na trajetória profissional e científica do Dr. Salmo, né, que é a fibrose cística. Então, já iniciando, eu pergunto para você, Salmo, conta para a gente um pouquinho como que você foi parar na fibrose cística, como que você foi trabalhar com fibrose cística depois da sua residência médica em pediatria. Eu sei essa história, mas a maioria talvez não saiba. É uma história, eu acho interessante, né? Porque fiz a residência médica de pediatria e no último ano da residência tive que fazer um trabalho de conclusão, né? E o meu orientador me deu o tema, isso fazem 31 anos, né? O meu orientador deu o tema a engenharia genética e o futuro da pediatria. Daí eu fiz o trabalho de conclusão e, por destino, o meu orientador foi convidado a dar aula nos Estados Unidos, né, ser professor lá, né? E daí eu tinha acabado a residência. Daí eu falei para ele, olha, você me consegue algum lugar, né, para eu fazer o treinamento? Eu gostaria de fazer genética. E aí, então, ele, depois de um tempo, conseguiu que eu fosse para a Universidade de Vanderbilt, em Nashville, no Tennessee. E quando eu cheguei lá, era então o início de 1990, e aí o meu chefe lá me perguntou, olha, você gostaria de trabalhar com uma doença cujo gene acaba de ser identificado e é uma doença bastante importante aqui nos Estados Unidos, que é a fibrose cística. Você gostaria de fazer o teu trabalho aqui em cima dessa doença? Bom, gostaria, mas me lembro que eu vi um ou dois casos só no Brasil, né, durante a residência dessa doença e acho que não tem muitos casos no Brasil. E daí ele falou, bom, faça contato com os médicos do Brasil, veja se você consegue amostras brasileiras para você fazer os estudos moleculares, né? Isso há 30 anos atrás, né?
E aí eu fiz contato primeiro com o meu chefe da pneumologia em Curitiba, que era o Dr. Nelson Rosário. Ele falou: olha, eu tenho 4 casos, né, de fibrose cística aqui. Eu falei: acho que não vai dar para fazer um estudo com 4 casos. Ele falou: então você fale com a doutora Tatiana Rosdorf, em São Paulo, que ela é a bambambam da fibrose cística, e ela tem Lá do muito Instituto da Criança, né, Salmo? Lá do Instituto da Instituto da Criança Criança, né? da USP. Instituto da Da Criança da USP. USP. Aí eu voltei e fui para São Paulo, conversei com ela e ela falou: claro, eu vou colaborar você, eu tenho mais 20 casos. Então, com 25 casos, no ano de 1990, eu comecei a fazer, então, os estudos moleculares da fibrose cística com amostras brasileiras. E, resumindo essa história, eu fiquei lá 3 anos e eu consegui juntar apenas 240 casos. Era praticamente quase Todo. todos os casos com diagnóstico do Brasil na época, né? Isso é interessante porque hoje a gente sabe que, depois nós vamos certamente conversar aqui, né? Mas já que estou falando agora, hoje tem 5.500 casos registrados da fibrose cística no Brasil, né? Então não é que a doença aumentou de frequência, ela não era Que diagnosticada. fez. Então, Sal, mas na verdade a tua história começa lá do final, né, do diagnóstico molecular em relação à fibrose, né? Para quem não sabe, eu e o Salmo fizemos residência de pediatria juntos e a gente via realmente alguns desses casos do Dr. Nelson Rosário nas enfermarias do Hospital de Clínicas lá de Curitiba. Mas conta pra gente, né, porque aqui a gente tem um grupo bastante variável de pessoas assistindo, fale o que seria então a fibrose cística, de maneira bastante clara para a gente. Então, a fibrose cística é uma doença genética e sempre hereditária, transmissão hereditária recessiva. Então, todos os casos de fibrose cística que tem no mundo, ambos os pais carregam uma cópia alterada do gene e uma cópia normal. E eles, então, têm 25% de chance de ter um filho que receba as 2 cópias alteradas desse gene, que fica localizado dentro do cromossomo 7, e com 2 cópias alteradas não produz uma proteína. Essa proteína tem várias funções nessa proteína. Então, se a gente for parar para ver historicamente, 30 anos não é tanto tempo, né? É uma doença que sempre matou muitas crianças, indivíduos, né, de diversas idades. Qual que é o gene? Fala um pouquinho da função do gene e, consequentemente, dessa proteína para a gente. Um gene que fica, como eu disse, situado no braço longo do cromossomo 7, ele produz uma proteína que, obviamente, todos nós temos. Essa proteína leva um nome em inglês, né, CFTR, que quer dizer o regulador, né, o regulador da condução transmembrânica da fibrose cística. Então, traduzindo para português, essa proteína ela é um canal que transporta íons para dentro e para fora da célula epitelial secretora. Nós todos temos esses canais. É importante que os íons, em especial o cloro, né, também o sódio, mas em especial o cloro, né, é importante que eles possam passar para dentro e para fora da célula, mantendo o equilíbrio de sal dentro e fora da célula. Quando você tem, então, mutações, né, nas 2 cópias desse gene, você produz uma proteína defeituosa, ou pouco da proteína, ou às vezes nem produz a proteína. E aí, então, o sal não consegue passar principalmente para fora da célula, ele se acumula dentro da célula epitelial secretora. E aí a natureza pega a água que está fora e traz para dentro para equilibrar dentro. Né? Como se fosse um copo cheio de sal, você quer tornar meio salgado, você coloca água, né? E fica meio equilibrado dentro. O problema é da onde essa água saiu. Né? Da onde essa água saiu. Ela acaba ressecando, né, as secreções que deveriam ser mais fluidas, né? Então, Exatamente. Em função disso, eu acho que você consegue claramente explicar para a gente os principais sinais e sintomas clínicos, para daí depois a gente falar
de critérios diagnósticos. Eu acho que a gente podia começar pela sintomatologia. Então, do ponto de vista clínico, qual é o paciente que a gente vai pensar que poderia ter o diagnóstico de fibrose cística? Então, mas aí, esquecendo hoje a triagem neonatal, né? Que a gente vai falar depois. Sim, até sem tirar o foco da pergunta, né? Naquela época que eu fiz as análises, todos os pacientes eram diagnosticados clinicamente, claro. Clinicamente. Né? Nem tinha a triagem neonatal, né? Então, o que eles tinham, aqueles pacientes, vamos dizer assim, né? Eles tinham esses problemas principalmente nos pulmões e no aparelho gastrointestinal decorrente dessas secreções espessas. No pulmão, o principal problema é que o catarro do pulmão, ele fica desidratado, espesso, viscoso, grudento, né? Daí o outro nome da doença, mucoviscidose. Viscidose. Que vem daí, né? Então, quando a pessoa, todos nós temos as secreções do catarro do pulmão, ele serve para limpar as nossas vias aéreas. E aí, quando a gente tosse e coloca para fora, a gente limpou as vias aéreas. É natural, a gente nem pensa nisso e nem sabe disso, né? Mas se você tiver um catarro que não consegue sair do teu pulmão, porque está grudado lá dentro, então você tosse e essa secreção não sai para fora. E daí já o primeiro e um dos mais importantes sinais, a tosse crônica. É uma tosse todo dia mesmo, né? E não consegue colocar as secreções para fora. Isso, Salma, eu acho que esse evento dessa secreção espessa, né, essa dificuldade de fazer a toalete né, da via respiratória predispõe a um caso grave de infecção, né? Tem umas bactérias oportunistas aí, né? É o maior problema da doença, né? Porque essa secreção fica lá no pulmão, vira um verdadeiro meio de cultura para as bactérias, né? E aí vai acontecer pneumonias repetidas, né? E aí cada pneumonia dessa, dependendo da intensidade do tratamento, vai destruindo um pouquinho o tecido pulmonar. Destrói um pouco, daqui a pouco a pessoa já não tem mais a capacidade pulmonar normal e também difícil de recuperar quando já destruiu. Então esse é o principal problema dessa doença, mas não é o único, Certo. Né? E um segundo problema bem importante também é que essas secreções, elas entopem, quando ficam grudentas, né? Elas entopem os canalículos que ficam dentro do pâncreas. E então, uma das várias funções do pâncreas exócrino é colocar as enzimas que digerem as gorduras do nosso alimento. Colocar essas enzimas em contato com a nossa gordura. Quando a gente come alguma coisa gordurosa, essas enzimas digerem e aí o corpo pode absorver e aproveitar tudo que tem de bom, vamos dizer assim, na gordura, né? Bom, mas se eles não produzem, não é que nem é que não produz, fica entupido lá no pâncreas e não chega, né? E até produz. Não consegue eliminar, né? Não consegue eliminar. Não consegue. E aí, então, essas crianças, que em geral são crianças, né? Não conseguem, então, fazer a absorção dos alimentos gordurosos. E aí, isso vai gerar uma desnutrição, né? Uma desnutrição secundária, claro, não é por falta de oferta de alimento, pelo contrário, até comem bastante, mas não conseguem absorver esses alimentos e começam a ficar desnutridos. E aí a desnutrição leva, por exemplo, a pneumonias. E a pneumonia em quem é desnutrido é pior do que em quem não é desnutrido. Aí forma-se então, se a gente fosse pensar em fazer um desenho do paciente clássico, né, seria um paciente desnutrido, com histórias de diarreia, síndrome desabsortivas, né, diarreia de repetição, fezes gordurosas e acompanhados de quadros de pneumonia de repetição. É como você falou, era a maneira que se fazia o diagnóstico da fibrose cística até o advento da triagem neonatal. Bom, mas nesses casos, né, que você tem uma sintomatologia clínica ainda, não estamos falando da triagem neonatal. Como que a gente faz para confirmar o diagnóstico? Bom, isso não é outro tipo de síndrome desabsortiva, isso não é outro tipo de pneumonia, não é uma imunodeficiência.
Existe algum marcador, algum exame que possa clarear para a gente o diagnóstico laboratorial da fibrose cística? Existe. E esses sinais, assim, naquela época, 30 anos atrás, as doenças que mais matavam crianças no Brasil eram justamente pneumonias e desnutrição. Hoje realmente não é mais isso, porque, claro, houve uma evolução, né? Mas naquela época era isso. Então, há muitas crianças, acredito eu, né, no Brasil, tinham esses sinais e sintomas de desnutrição. Claro, algumas, a maioria tinha desnutrição por falta de alimentação. Por falta, Claro, por carencial mesmo, né? carencial, né? Mas muitas crianças tinham desnutrição e tinham pneumonias e ninguém fazia a suspeita da fibrose cística, porque, agora respondendo a tua pergunta, o marcador, né, o teste para confirmar, ele é um teste, assim, não é fácil de realizar, não é um simples exame de sangue para olhar lá um hemograma, um colesterol, não é. Ele é um teste que é feito no suor. É uma coisa muito diferente, na verdade, né? Eu até de cabeça não me lembro outro exame no suor que é feito na medicina, né? Então é um teste no suor para dosar a quantidade de cloro e de sódio no suor, né? Se chama teste do suor. Você provoca o suor na pele da criança, muitas vezes pela pilocarpina, né? E aí você dosa o cloro e o sódio junto, que o sódio tem que andar junto com o cloro como um controle de qualidade, né? E aí o Certo. cloro, né, se tiver um aumento do cloro no suor, acima de 60 miliequivalentes por litro, é diagnóstico de fibrose cística com a clínica, é claro, né? E se tiver entre 60 e 30, fica naquele limite ali que você fica um pouco na dúvida, será que é, será que não é? Menos que 30, muito dificilmente vai ser fibrose cística. Então, esse até hoje é o Sim. melhor teste É o confirmatório, padrão, né? O é o laboratório padrão ouro. padrão ouro. É Até hoje, o porque, padrão ouro. porque ele mostra exatamente a disfunção celular, né? Até Exatamente. porque a gente vai falar dos testes genéticos, mas porque eventualmente algum teste genético, às vezes pode ter alguma variante que não seja patogênica e às vezes tem uma confusão, né, de diagnósticos, mas o teste do SORT bem feito, ele realmente faz o diagnóstico. É claro que algumas vezes dá dúvida, né? Ele fica sempre É verdade, é verdade. nessa fase cinzenta aí. Isenta, Mas porque aí, é, não é muito simples fazer o teste, sabe? Tem que estar sim, habilitado para fazer o teste. Então é bem como você falou ali, o teste bem feito, né? E o teste bem uhum. feito num país como o Brasil não é todo lugar que tem o teste bem feito, mas o teste bem E só feito para ter é uma bom. ideia, Salma, desculpe, para ter uma ideia, você tem ideia se esse é um teste facilmente encontrado no Brasil? Então, não era de modo algum, sabe? Mas recentemente, uma informação que poucas pessoas sabem, é, bom, eu vou contar essa história também, não vou tomar muito tempo, mas aqui é bacana. Quando eu fiz justamente meu treinamento de genética lá, eu fazia em genética, eu tinha um grande amigo que era o que fazia em pneumologia na época lá, tinha a minha Uhum, idade, né? Americano, né? Americano, e ele uhum. fazia o fellow em pneumologia. Bom, depois, né, voltei para o Brasil, nunca mais ouvi falar pouco sobre ele, e um dia descobri que ele era o presidente da Cystic Fibrosis Foundation, que é uma enorme, eu acredito que é a maior ONG do mundo, né, de doenças genéticas, é claro, né? E para vocês terem uma ideia, eles desenvolveram um medicamento para fibrose cística e daí venderam para a indústria e venderam por um valor tão grande que eles não sabiam o que fazer realmente com o dinheiro. Estou falando de bilhões de dólares para uma ONG, imagine, de fibrose cística. Bom, mas onde que é a história? A história é que, então, eu entrei em contato com o meu amigo, grande amigo, é, e pedi para ele se eles não poderiam fazer uma doação para o Brasil dos aparelhos para fazer o exame do teste do suor. E O teste do suor. eles doaram recentemente, acho que há 3 anos atrás, eu acho, eles doaram, acho que uma dúzia de equipamentos, são bem caros os equipamentos, para fazer o teste mais moderno que existe, do suor. Esses equipamentos
foram distribuídos nos principais centros de referência do Brasil, foi bem distribuído, assim, eles que precisavam mais receberam antes e tudo, e agora, então, o Brasil está razoavelmente equipado para fazer o teste do suor. Preston Campbell é o nome do presidente. Legal. Bom, mas aí a gente teve um ganho do ponto de vista de saúde pública em 2013, né, que foi a incorporação da fibrose cística na triagem neonatal, que subverteu um pouco a ordem das coisas, e isso foi muito bom, porque como a gente já comentou, a gente fazia diagnóstico, na maioria das vezes, das crianças já sequeladas, né, de desnutrição ou em função das pneumonias recorrentes, e agora a gente poderia passar a fazer o teste através da triagem neonatal. Conta pra gente um pouquinho qual que é a base desse teste, se é um teste bom, ou se tem críticas a esse teste, ou é o que temos para servir? É o que temos para servir. É o que temos para servir, porque ele é o melhor teste que existe para fazer a triagem neonatal para fibrose cística, né? E, como você bem falou, foi uma mudança radical na história natural da doença, no Brasil, principalmente. Não só no Brasil, para nós interessa o Brasil, né? No Brasil, uma mudança, depois eu gostaria até de falar um pouquinho da mudança, porque com o triagem neonatal, os pacientes passaram a ser primeiro rastreados e depois diagnosticados antes de ter os sinais e sintomas. Então, para você ter uma ideia, como você bem falou, os pacientes que eu vi lá quando eu fiz minha tese, eles eram pacientes muito graves já, muito graves, e muitos foram a óbito, essa que é a verdade, sabe? Hoje, eu escutei de um colega que atende o ambulatório de fibrose cística, que um dos problemas que eles têm, foi duro de acreditar, é que os pais não querem levar as crianças no ambulatório porque elas não têm nada. Porque o teste detecta tão precocemente que nos primeiros meses de vida ou semanas não tem nada, eles nem acreditam que tem o problema. Mas o teste consiste na dosagem de uma substância chamada tripsina imunoreativa, né? E o problema, qual é o problema do teste? É que ele tem uma taxa de falso positivo enorme, enorme, né? E várias situações dão falso positivo, né? Criança prematura inclusive, já dá falso positivo. Viu, Salmo? Inclusive, de todos os testes, dos 6 testes da triagem neonatal no país, né, essa é a triagem universal, com algumas exceções, é o teste que mais falso positivo nos dá. E aí gera muitos exames conformatórios, né, depois. Né? Gera um problema muito grande, porque imagine que você nunca ouviu falar nessa doença, como 99,999% da população brasileira nunca ouviu falar nessa doença, aí nasce o teu bebezinho, e de alguns dias depois alguém te liga dizendo, olha, aqui é do teste do pezinho, né? E deu alterado para fibrose cística. E a gente precisa... O que é isso? E daí a pessoa entra no Google e eu sei muito bem o que vai estar escrito lá. Quando ele colocar só fibrose cística, vai estar escrito assim, doença letal mais frequente da infância. Exatamente. É a frase típica, né? Aí não precisa dizer mais nada, os pais se desesperam. Então, sabe-se que não se pode entregar um resultado assim, você tem que fazer uma segunda dosagem da tripsina imunoreativa ainda nos primeiros 30 dias de vida, porque depois ela tem um decaimento normal, vamos dizer, natural. Fisiológico, isso, exatamente. Fisiológico, né? Se você fizer depois de 30 dias, pode dar um falso negativo. Então, faz a primeira dosagem, claro, a maioria das crianças, obviamente, não vai dar alterado, é claro, mas algumas vão dar alterado. Aí você tem que chamar para uma recoleta, outra amostra, e vai fazer uma segunda dosagem nos primeiros 30 dias. Se a segunda der também acima de 60 miliequivalentes por litro, é altamente suspeito, vamos colocar assim, da fibrose cística, ainda não é um diagnóstico, e aí vai para o teste do suor. É assim que é feito, né? Nos países mais desenvolvidos, existe uma estratégia alternativa a isso, né? Eles não querem esse estresse todo de ter que esperar para saber o segundo resultado para saber se é ou não.
Então, o que eles fazem? Eles fazem a primeira testagem, se der a tripsina aumentada, eles fazem o teste genético na mesma gotinha de sangue que foi coletada, para não precisar Tá. chamar novamente a família, né? E eu só queria aproveitar o gancho para dizer que aqui no Brasil tem um lugar que faz algo muito parecido com isso. É o único lugar que eu conheço aqui no Brasil que faz, que é no Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, hoje, o teste do pezinho para fibrose cística é feito dessa maneira. Bom, em todos os lugares é feito dessa maneira, mas no Rio Grande do Sul, quando dá, né, um resultado sugestivo da fibrose cística, é feito o teste genético na mesma amostra de sangue também. Essa questão do limite de 30 dias é importante, porque isso gera muita confusão, né, nas famílias a respeito também, aí falando mais até da triagem neonatal, porque o pessoal fala, depois de 30 dias não pode fazer o teste do pezinho. Não, pode fazer, mas não vai ser feito o teste da fibrose cística. Inclusive no próprio sistema, hoje, a Cisnel, né, ele impede a liberação do resultado pela data de nascimento, acima de 30 dias. E aí, nesses casos, obviamente, se tiver sintomatologia, já vai para o teste do suor. E depois, então, se o teste da tripsina deu alterado, a confirmação é aquele mesmo critério que você falou anteriormente, né? Vai para o teste do suor, e o teste do suor dando acima de 60 miliquevalentes está diagnosticada a fibrose cística. E aí, então, a criança é encaminhada para um centro de referência de fibrose cística e centros no Brasil. E o que você podia falar para a gente mais aí? Vamos fechar a questão do diagnóstico, né? E depois, então, fez o teste do suor. Todos os casos precisam necessariamente fazer teste molecular ou não? Como é que está essa história hoje do teste molecular? Veja bem, para fechar o diagnóstico, não. É fácil responder que não, né? Se for feito dessa maneira, porque desde 2014, a porcentagem de pacientes com fibrose cística no Brasil que é diagnosticada clinicamente e que é diagnosticada pela triagem neonatal, ela inverteu. É maior o número de pessoas que é diagnosticada pela triagem neonatal no Brasil desde 2014. Então, em 2014, a triagem passou o diagnóstico clínico. Então, se for feito desta maneira, não há uma obrigatoriedade de fazer o teste molecular para fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico molecular, ele é interessante para uma série de outras coisas. Mas não necessariamente para o diagnóstico na maioria dos casos. Na maioria dos casos, o diagnóstico é feito dessa maneira, sem o teste molecular. Depois, se houver oportunidade, podemos falar quais são as indicações do teste molecular, né? Ok. Antes da gente prosseguir, Salmo, eu só queria chamar a atenção que está assistindo a nossa live uma pessoa queridíssima, que é a doutora Claudete Gonzalez. Nossa. Eu queria mandar um abraço para ela. Doutora Claudete, liguei para a senhora outro dia, doutora Claudete, não consegui falar, mas vamos continuar. Não, agora eu vou ter que falar um minutinho, vou ter que falar um minutinho aqui quando eu acabei a residência de pediatria com você, eu então estava pensando em fazer genética, né? E aí eu fui me aconselhar com a doutora Claudete. Com a doutora Claudete. A doutora Claudete é a doutora, né? É o ícone nosso, né? Mas vamos lá, Salmo. E aí, bom, você já falou, né, que é uma doença importante do ponto de vista que causava muita morbimortalidade, né, em crianças e adolescentes no nosso país e no mundo de maneira geral. Qual que é a incidência aproximada da fibrose no nosso país atualmente, né? Que hoje a gente tem bastante dados em função da triagem neonatal. Exatamente. Durante o meu trabalho lá, eu queria aproveitar essa pergunta tua, porque eu acho que eu gostaria de falar sobre isso. Uma parte do meu trabalho que eu fiz lá nos Estados Unidos, e fazem 30 anos, foi o seguinte: eu testei 500 recém-nascidos, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas, os primeiros 500 que nasceram, para uma determinada mutação mais frequente, chamada Delta F508. E
E eu já tinha testado os pacientes. Então, eu sabia que a tal da Delta F28 era responsável por metade das mutações, porque dava 50% a Delta F508. Então, testando 500 recém-nascidos e vendo quantos deles eram portadores assintomáticos, sem sintomas da fibrose cística, eu consegui estimar a incidência da fibrose cística nesses 5 estados. Publiquei isso há, acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, e ficou sendo, durante um bom tempo, a única estimativa da incidência da doença no Brasil. Já sinalizava que quanto mais para cima do Brasil você ia, menor era a incidência da doença. Porque ela é uma doença... E por que isso? Por quê? É isso. Conta pra gente por quê. Porque essa é uma doença que foi levada para todos os lugares do mundo pelos brancos, literalmente, né? Pelos caucasoides, né? Principalmente o caucasoide do norte da Europa, daí depois ela foi para o sul da Europa, do sul da Europa veio para o Brasil com os seus imigrantes, né? Então os imigrantes trouxeram, sem saber, no seu material genético, cópias alteradas desse gene. Tanto que a maioria dos pacientes com fibrose cística do Brasil são descendentes de italianos, né? Então é uma doença da população branca. Porém, hoje, que temos um registro brasileiro de fibrose cística, também, se tiver tempo, eu gostaria de falar. Não sei se vamos ter tempo de falar de tudo isso, mas é muito importante. Do meu conhecimento, legal. É o melhor registro que existe de doença genética no Brasil, o mais organizado. Bom, esse registro mostra que 30% dos pacientes brasileiros são negros, pardos e pretos, conforme a classificação do IBGE, pardos e pretos. 30% são negros. Então, no Brasil, você não pode achar que a doença afeta apenas os brancos, você vai perder um monte de pacientes sem diagnóstico. Nossa população é extremamente miscigenada e mais de 50% é de pretos ou pardos, né? Então, não seria diferente esperar isso. Mas você acabou não me falando. Qual que é a incidência? A incidência, ela é em torno de 1 para 10 mil pacientes. 1 a cada 10 mil pacientes. Hoje mesmo, tomei o cuidado de contactar o Centro de Triagem Neonatal do Rio Grande do Sul e perguntei para a doutora Paula Vargas qual que é a incidência, 1 para 10 mil. E aqui no Paraná, 1 para 9 mil. E em Santa Catarina, um pouquinho mais, 1 para 8 mil. Então, a incidência no Brasil, em torno de 1 para... Se você falar 1 para 10 mil, você está muito próximo da incidência do Brasil, que é menor do que na Europa, que é 1 para 2.500, né? Mas não é uma incidência, para quem trabalha com doenças genéticas, 1 para 10 mil. Ela é muito mais frequente do que a fenilcetonúria, por exemplo, né, que está há mais tempo, né, desde sempre no teste, na triagem neonatal. Né? Se eu não estou enganado, é 1 para 25 mil a fenilcetonúria. Varia 20, 30 mil, dependendo do grupo. Né? Mas ela é o dobro, né? O dobro da incidência da fenilcetonúria. Então, isso significa que a cada 50 pessoas no Brasil, uma delas é portadora da mutação no gene. Se casar com outro desse 1 para 50, tem 25% em cada gestação de chance de ter um filho com a fibrose. Isso. Salmo, a gente sabe que, e particularmente com o advento da triagem neonatal da fibrose, a gente sabe que isso acabou, vamos dizer assim, organizando. Claro, existiam já serviços estruturados em diversos locais do país, a gente sabe disso, mas em função da obrigatoriedade de ter que montar os serviços de atendimento de fibrose, isso eu acredito que tenha melhorado a atenção aos pacientes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque a atenção não é simplesmente só fazer o diagnóstico, né? E pronto, se vira, né? Não é. Existe um acompanhamento de uma equipe multiprofissional e multidisciplinar dentro da medicina e dos outros profissionais. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Como é que isso está no Brasil, principalmente no SUS, né? Olha, levando em consideração, né, todas as dificuldades que nós temos no Brasil e principalmente no SUS, né? Este grupo é um grupo exemplar. Existe um grupo chamado Grupo Brasileiro de Estudos da Fibrose Cística.
GBE, FPC, certamente alguns deles colegas estão assistindo a gente aqui hoje. Eu tenho o orgulho de ser um dos fundadores. É um grupo multiprofissional, como você falou, e multidisciplinar, que ele abarca, eu diria, quase todos os profissionais que trabalham com a fibrose cística no Brasil. Então, tem congressos, seminários todos os anos só sobre a fibrose cística no Brasil. Os profissionais são muito atualizados, vão também todos em congressos no exterior, e existem centros de referência de alta qualidade no Brasil para a fibrose cística, não em todos os estados, mas na grande maioria dos estados brasileiros. E isso realmente fez uma diferença fundamental. Como você colocou, eu acho que são duas coisas. A triagem neonatal trazendo o diagnóstico, senão não adianta. Uma coisa depende da outra, como você colocou. Não adianta só triagem neonatal e depois você não tem como acompanhar os pacientes e melhorar a qualidade de vida deles. Também não adianta você ter o atendimento, mas não tem o paciente. Mas uma coisa que é importante, no escopo do programa de triagem neonatal, deixa muito claro que todas as doenças que são triadas no programa, o trabalho da triagem não é terminar com o diagnóstico, é fazer o acompanhamento. Então, obrigatoriamente, até nos estados em que não se tinha serviços de fibrose cística, que a gente está falando especificamente, tiveram que ser criados para poder dar conta dessa situação. Então, isso foi um ganho muito grande mesmo, né? Muito grande, muito grande. E quase que junto, em 2010, 2011, foi criado o Registro Brasileiro de Fibrose Cística. Também é uma consequência de tudo isso que a gente está falando. E o registro é muito bem organizado, ele tem 5.500 pacientes com fibrose cística e tem, assim, olha, todos os dados clínicos e epidemiológicos que você possa imaginar, porque eles são alimentados justamente por esses centros de referência que participam todos juntos, né, do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística. Então, é um registro sensacional, ele não deve nada aos registros no exterior, e permitiu, entre outras coisas, que recentemente cerca de 3.000 desses 5.500 pacientes realizassem o teste genético. Houve recentemente um tipo de um mutirão, se é que eu posso chamar assim, e 3.000, imagina, desses 5.000 pacientes, tem 83% dos pacientes do registro tem o teste genético do gene da fibrose cística realizado. E me diz o negócio. Bom, fiz o teste, aí você está falando teste genético. Quais são os profissionais que vão estar envolvidos na atenção, né, depois do diagnóstico desse paciente? Então, qual que vai ser a sequência, ou vai em todos ao mesmo tempo, ou como é que funciona isso, mais ou menos? E claro, que depende de serviço para serviço, mas a gente sabe que tem um kit básico aí, né? Tem quase todos esses centros de referência têm esse kit básico, sabe? Essa que é a verdade, né? Que é composto. Eu até posso me esquecer alguém, porque realmente precisa de um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, como você falou, né? Mas, obviamente, o pediatra, se bem que hoje muitos pacientes já estão atingindo a idade adulta. A idade adulta, né? A idade adulta, já existem até ambulatórios de adultos com fibrose cística. Então, vamos colocar exatamente. Médico clínico geral também. Isso, clínico geral também, né? Daí o pneumopediatra realmente tem um papel primordial, né, por conta da doença. O gastroenterologista pediátrico também é muito importante. E aí já vem o nutricionista, que vem junto, isso, né? E aí o médico geneticista também é importante, né, principalmente para o aconselhamento genético desses casais. E depois, além disso, ainda tem toda uma equipe de fisioterapeutas. Alguns acham, e talvez tenham razão, que o profissional mais importante de toda essa história é o fisioterapeuta, porque eles precisam de fisioterapia respiratória todos os dias da vida para o resto da vida. Então, o fisioterapeuta é muito importante, o psicólogo, né, psicólogo de uma doença crônica, complexa, na verdade. Assistente, né? social no SUS é super importante, né? Assistente social, e a enfermeira, né, obviamente. Enfermeira, com certeza. Né? Então, enfermeira, psicólogo, fonoaudiólogo e assistente social e nutricionista são profissionais que não são da área médica, mas são tão ou mais importantes que o médico no cuidado diário do paciente com fibrose.
Não, perfeito. É exatamente isso. E me diz uma coisa, existe algum medicamento específico para fibrose cística, quer seja para sintomatologia do trato digestório ou para as complicações pulmonares? Como é que está isso? E já avançando para você daí falar, existe algum tratamento mais específico na área da genética ou em função das mutações? Então, até poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás, não tinha. A resposta para a pergunta era não, vamos para a próxima, né? Porque o Exatamente. tratamento era totalmente sintomático, né? Então, tem tosse, medicamento para tosse, né? Não absorve os alimentos, então tá bom, vamos dar uma enzima para absorver o alimento, né? Ficou com pneumonia, tratamento clássico para pneumonia, com algumas peculiaridades de antibióticos para algumas bactérias específicas, pseudomonas, muito comum no paciente com fibrose, mas cá entre nós, nada muito diferente do habitual. Então, era um tratamento para sinais e sintomas e complicações. E não tinha nada peculiar. Não tinha. Bom, nos últimos 3 ou 4 anos houve uma revolução. Demorou até, porque essa revolução é vinda justamente de 1989, quando houve a identificação do gene e da proteína. Mas olha quanto tempo demorou. Mas é assim, né? Tem doenças que demoram mais tempo ainda na genética e nem vem tratamento para a raiz do problema. Aqui começou a vir, na fibrose cística, o que se chama de um grupo de medicamentos de nova geração, chamados moduladores de CFTR. Moduladores de CFTR. Então, o que esses medicamentos fazem? Alguns deles são chamados de potencializadores. Eles potencializam aquela proteína que está lá, mas não está funcionando muito bem. E alguns deles são chamados de corretores. Então, principalmente potencializadores e corretores. E aí, resumindo uma história que já tem 5 anos, agora estão associando os 2 tipos de medicamentos, potencializadores com corretores. E isso tem... Porque só te interrompendo, Salma, só para aproveitar esse assunto, porque em função de cada tipo de mutação vai causar um dano à proteína. Às vezes até a proteína é formada, mas como você falou, ela é transmembrana. Às vezes ela não consegue chegar até a região da membrana, ou às vezes o canal de cloro abre muito rápido e fecha muito rápido e impede, né, a passagem. Então é muito dentro disso, né? Por isso que a importância hoje, né, do teste genético, não é isso? É exatamente isso, né? Existem mais de 2.000 mutações descritas no gene da fibrose cística. Então, o que eles fizeram foi bem interessante, inteligente. Eles fizeram uma classificação em 6 tipos. Então, cada uma dessas 2.000 aí entra num desses 6 tipos. Então, tem um grupo de mutações que faz com que a proteína produzida. Daí, se não é produzido, não adianta você dar esses medicamentos, né? Potencializadores e corretores vão potencializar o quê? Que nem sequer é mutado. Então, a estratégia tem que ser outro tipo. Existem medicamentos agora que estão sendo, né, pesquisados e quase já prontos para serem utilizados para quem não produz. Tentar corrigir daí ou a sequência de DNA ou RNA. O segundo grupo é que produz, mas há uma deficiência na formatação da proteína. E ela fica presa no retículo endoplasmático, no complexo de Golgi, e não chega na membrana, como você falou aí, né? Nesse grupo, que é o segundo, está a mutação mais importante e mais frequente, chamada delta F508. Né? É interessante porque ela é produzida com um aminoácido a menos. Então, mas esse aminoácido faz com que ela fique presa. Então, se você conseguir empurrar essa proteína para a membrana da célula epitelial, ela vai ter uma função, talvez não perfeita, mas muito boa. Então, agora, melhora. Melhora. O terceiro grupo é na abertura desse canal. Há um defeito, a proteína está alterada, levando a um defeito na abertura do canal. O quarto tipo é um defeito no transporte dos íons.
o defeito do transporte dos íons pelo canal. O canal é tortuoso e não permite que o íon cloro entre e saia. O quinto causa uma diminuição da concentração da proteína e o sexto na estabilidade da proteína. Então, como você falou, dependendo de qual é uma dessas classes, você vai ter uma estratégia terapêutica X, A, B, C, D, E ou F. Né? E aí, Salmo, moderna, né? uma pergunta que eu faço. Esses tratamentos, né, que seriam tratamentos mutação específicos, né, eles já estão disponíveis, estão disponíveis em algum protocolo clínico e diretriz terapêutica do SUS? Não, eles Conta não pra estão. gente. Algum PCDT, né? Não Na estão Anvisa, né? Na Anvisa, os primeiros desses, né, estão aprovados, registrados na Anvisa, né? Uhum. Mas por uma certa coincidência do destino, ontem, eu acho que ontem se encerrou a consulta pública da Conitec a respeito justamente dos primeiros 2 medicamentos dessa nova geração, né? E o Conitec, infelizmente, já deu um parecer desfavorável, né, para que esses medicamentos estejam disponíveis no SUS, e houve uma participação muito grande na pesquisa pública, com mais de 8.000 pessoas participando para sugerir, solicitar, pedir, orientar que o Conitec mude o seu parecer, porque os medicamentos são caros, né? E aí, então, se eles não forem aprovados pela Conitec, não seguem aquele caminho natural e não vão ser disponibilizados no SUS, né? O FDA nos Estados Unidos e o EMA na Europa já aprovaram esse tipo de medicamentos, já são usados há 2, 3 anos lá, né? Então, essa história todo médico geneticista conhece, é a mesma história de todos os medicamentos para doenças raras, que o assunto por si só já merecia uma live sozinha, não é verdade? É verdade. Salmo, bom, mas vamos pensar, né? A gente tem que ser otimista que algum dia isso seja acessível. Mas para a gente chegar a essa medicação, eu preciso que todos os pacientes sejam genotipados, né? Aí eu pergunto, como é que está isso no SUS e também na saúde suplementar? É fácil conseguir fazer esses testes ou ainda não? Pois é, você tem toda a razão. Primeiro, queria ressaltar, você tem toda a razão, né? O paciente não vai... Digamos que um Conitec aprove um medicamento desse, mas se o paciente não conhece a sua medicação, a sua mutação, ele nem poderá usar, né? A sua mutação, desculpa, ele nem poderá usar, né? Então, você tem toda a razão. No SUS, o acesso ao teste genético é muito raro. É muito ruim, para falar a verdade, né? Recentemente também perguntei para os colegas a respeito disso, né? E encontrei que praticamente, não somente, mas praticamente, de novo, o único estado que, através do SUS, consegue oferecer o teste genético para as pessoas é o Rio Grande do Sul, como eu até já tinha mencionado. Então, eles oferecem junto com a triagem neonatal e também oferecem em situações que a pessoa não fez a triagem neonatal, hoje já é mais raro, como eu expliquei. Nos outros estados é muito difícil conseguir o acesso ao teste genético pelo SUS. Então, aí, sei lá que palavra devo usar, mas enfim, os pacientes acabaram entrando nesse mutirão dos testes genéticos e acabaram tendo acesso às informações, sabe? Então, como eu disse, 85% dos pacientes têm o teste genético hoje e estariam aptos a receber, não todos, né? Porque para muitos tipos de mutação não tem tratamento ainda, mas vai ter no futuro, como você falou, e para alguns já tem, né? Então, eles já estariam aptos. Na saúde suplementar, a saúde suplementar na área de genética, todos nós geneticistas sabemos, ela é um outro mundo 1000 vezes melhor, infelizmente, do que no SUS, no atendimento de genética. Há uma cobertura grande para muitas coisas de genética na saúde suplementar. Porém, as diretrizes que regulam o teste genético para fibrose cística na saúde suplementar, que é ditado pela AMS, elas contêm uma série de erros
que nunca foram corrigidos e que atrapalham muito, né? Eu vou citar dois aqui só para você ver como é. Por exemplo, um casal onde sabe-se que um deles é portador, sem sintomas, do gene da fibrose cística. A pessoa, por exemplo, um irmão. Heterozigoto. Heterozigoto, um Tá. irmão. Né? Bom, ele vai casar, né? E ele quer saber se o parceiro, parceira dele, também é um heterozigoto ou não. Não tem direito a fazer o teste pela saúde suplementar. No SUS, então, muito menos. Muito Outra menos. situação, muito menos. Outra situação que realmente não tem como, não dá para entender. As diretrizes para o teste genético para fibrose cística na saúde suplementar, elas te orientam que você deve fazer um teste para um painel de mutações primeiro, e se não encontrar mutação, então você pode partir depois para o sequenciamento. Esse painel é uma das coisas mais inacreditáveis que pode existir. Realmente, não tem como dizer outras palavras, é vergonhoso, sabe? Porque esse painel ele é constituído por 10 ou 11 mutações, das quais 9 nunca foram identificadas no Brasil. E mais a Delta F. E mais a Delta F e a G542X. Sendo que a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima mutação mais frequente do Brasil não estão no painel. Não estão descritas. Não estão no painel. Quer dizer, foi feito por alguém que não entende nada de fibrose cística. Não tem como falar de maneira diferente. Tem muita gente nos assistindo aqui hoje, mas não tem como falar diferente, né? E outra coisa, o teste do sequenciamento, né, que é o teste mais completo para a fibrose cística, está lá na diretriz para o grupo que faz a triagem neonatal e dá sugestivo da fibrose. Está ótimo, muito bom. Vamos elogiar também, né? Mas tem lá um outro grupo, que é os pacientes que têm infertilidade por agenesia dos vasos deferentes, que é uma manifestação leve da fibrose cística. Isso, eu ia te perguntar isso. Eles têm mutações que não são as mutações mais frequentes. Para esses, não pode fazer o sequenciamento pela saúde suplementar. Então, as diretrizes foram feitas, infelizmente, por pessoas que não conhecem a doença e a genética molecular da doença. Algo para ser mudado algum dia. Mas a gente já está chegando próximo do final. Aproveitando esse gancho que você falou, né, da genesia, em geral, bilateral dos ductos deferentes, né, em algumas mutações, aí eu lhe pergunto, existem correlações de mutações no gene CFTR com outra doença? Aqui tem uma pergunta já falando do relato de associação de fibrose e esclerose múltipla. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Tenho. Com esclerose múltipla, do meu conhecimento, não existe associação nenhuma, né? Do meu conhecimento. O que existe é algumas outras doenças, como asma, bronquite, doenças pulmonares, em que é mais frequente o número de portadores de mutação no gene da fibrose cística. Então, a gente achava no começo que o portador não tinha sinal e sintoma de nada, né? Hoje a gente está vendo que não é bem assim. Ser portador aumenta a chance do teste do pezinho dar alterado com hipertripsinemia. Só portador, né? Só portador, exatamente. E de alguma maneira esse gene não é o mais importante, mas ele influencia o quadro clínico de outras doenças como bronquiectasias, asma, né? Então ele pode estar relacionado com outras doenças. E tem a forma mais leve conhecida da fibrose cística, né? A mais leve é a genesia dos vasos deferentes, né? Então, sim, homens que estão fazendo, casais que estão fazendo a investigação de infertilidade, né? Eu atendo muitos desses casais, realmente, né? Estão fazendo a investigação e aí faz um espermograma e não tem, né, produção de espermatozoides. Azospermia, né? E aí os médicos, em geral, o urologista, começam a investigar o porquê da azospermia, né? E aí ele pede, geralmente, uma ecografia, ultrassom de bolsa escrotal. Um Doppler. Exatamente, né? E aí vê que a pessoa nasceu sem o vaso deferente. Sem. A maioria desses casos é fibrose cística. Não todos,
não todos, principalmente quando tem associação com malformação renal, não é fibrose cística. Mas, enfim, muitos desses casos são fibrose cística. E aí o teste genético é muito importante. Uma vez, eu acho que temos pouco tempo, enfim, uma vez eu dei uma palestra sobre fibrose cística. Não, pode falar. É importante, sabe? No final da palestra, um casal veio conversar comigo e falou: olha, achando interessante que você falou da genesia de base diferente, a gente nunca soube disso, e nós temos os nossos 2 filhos gêmeos com fibrose cística. Eu perguntei: eles são gêmeos, e como é que foi, né, o planejamento deles? Foi com fertilização in vitro, porque o meu marido não produzia espermatozoides. Espermatozoide. Então, certamente, né, o que aconteceu? Alguém que é portador da forma mais leve de fibrose cística casou com uma portadora assintomática. Portadora. E aí? Puxa, mas que coincidência. Claro, é uma coincidência, mas uma em cada 50 pessoas da população é uma portadora. Então, é um número grande. Não é tão... Não é raro, né? 2% da população. Então, isso tem que também, na área de reprodução, os colegas têm que sempre investigar essa possibilidade, até porque é possível aproveitar, já que eu posso chamar dessa maneira, a fertilização in vitro para fazer um diagnóstico pré-implantação e implantar um embrião que não carregue as mutações da fibrose cística. Não, perfeito. Salmo, eu acho que do que a gente tinha pensado em abordar, eu acho que a gente abordou quase que tudo. Você quer fazer alguma outra orientação ou passar alguma outra mensagem aí? A última mensagem que eu gostaria de passar, porque muitas pessoas que estão nos assistindo não são médicos, né, é o papel do médico geneticista, né? O papel do médico geneticista é importante, afinal de contas, uma doença hereditária, né, em que o casal que tem um filho com fibrose cística terá sempre uma chance de 25% de vir a ter outros filhos e deve fazer o aconselhamento genético com o médico geneticista, e também estão espalhados aí pelo Brasil todo, né? Até no Mato Grosso tem. Tem no Mato Grosso também? Então, olha aí. Tem. Tem médico geneticista no Mato Grosso. Então, procurar o médico geneticista e ele vai te explicar sobre a genética, sobre a hereditariedade e sobre as alternativas reprodutivas que existem em toda a família para que você possa, dentro do possível, evitar o nascimento de outras crianças com essa doença que continua sendo grave e ainda não tem cura até hoje. Gente, eu acho que, já partindo para o encerramento, é importante a gente ver o papel da genética e do médico geneticista nesse processo, né? Da genética como um todo, né? A importância de se ter descoberto o gene, definir as mutações, e agora com essa questão de possibilidade de tratamentos específicos, isso passa a ser bem mais importante em função disso. E o profissional da área de genética médica, então, mais do que nunca, é um profissional que tem que estar inserido nos programas de triagem neonatal, deveria ser obrigatório, apesar de não constar isso na portaria da triagem neonatal, e porque faz muito a diferença, né? A gente fica feliz de poder participar de um serviço de triagem neonatal e de colaborar de maneira geral com essas questões todas. Então, eu acho que a gente agradece a participação de todos. Salmo, por favor, se despeça. Obrigado pela oportunidade de participar, né, dessa live da SBGM. Tivemos aí cerca de 40, 45 pessoas assistindo. Essas vão transmitir para outras as informações que obtiveram aqui. E eu fico muito satisfeito que, há 1 ou 2 dias antes do dia de conscientização da fibrose cística, que é agora no dia 5, a SBGM tenha tido a sensibilidade de fazer a live sobre esse tema, e muito feliz de ter participado junto com o Dr. Francis, que é meu colega de residência de pediatria. Pena que hoje eu revelei aqui há quanto tempo ele fez a residência, mas isso não dá para a gente esconder tanto tempo de todo mundo, né? Mas aí é o mesmo tempo que você fez.
Mas então, pessoal, a gente